139º dia dos 1000 dias de kimono. Estamos em São Paulo, na Rua dos Voluntários Paulistas 137, na Associação de Judô Hinode, com o sensei Seiichi Shira. Sensei. Sensei, fala um pouquinho do senhor. Fala qual a sua idade, qual a sua qualificação, graduação. Conta pra gente um pouquinho do senhor. Muito bem. A minha idade, eu sou de 1940, então em abril agora eu vou fazer 80 anos. 80 anos? Em abril, 9 de abril eu falei 80 anos. Meu nome é Celestino Seiichi Shira. Sensacional. Como mais? O senhor, qual a graduação do senhor hoje? Hoje minha graduação é nono dan. Nono dan. Nono dan. Foi graciado no ano passado, em outubro do ano passado. Não mereço tudo isso, né? Mas foi graduado a nono dan no ano passado. Parabéns, sensei. O senhor, como veio esse nome da academia? Há quanto tempo tem essa academia do senhor? Bom, essa academia é uma associação de judô Hinode. Hinode, ele significa sol nascente. Aí em 82 foi inaugurado e com o sensei Newton Kawamoto. Depois, em 84, eu e sensei Hidetaro Sato, nós compramos uma área. Em fevereiro de 1984. Né? E aí a gente continua até hoje. E infelizmente o sensei Hidetaro Sato faleceu em 96, aí eu estou dando continuidade até hoje. E como funcionam os horários aqui? Qual o público que vocês atendem? Tudo bem. O horário que nós temos é de segunda, terça, quarta, quinta e sábado. São 5 vezes por semana. E segunda-feira nós temos aula das 20 horas até 21h30, só aula técnica. Só parte técnica, né? Sem landori, né? Só parte técnica. E na quarta-feira, das 20 horas até 21h30, só a parte de Newaza. Newaza, Katamewaza, tudo, né? E na terça-feira e na quinta-feira, começa às 18h45 até 20 horas, são treino normal, que seria landori, uchikomi, shon, tudo, né? Para competição mesmo. Aí até as 20 horas. De 20 horas até 21h30, já são a segunda turma que vai fazer todo landori, tudo para competição. Tá? E qual o público que vocês atendem? Olha, nós atendemos vários públicos, né? A parte de comunidade, né? Porque eu tenho vários alunos que ajudam na comunidade, dão aula nas escolas, né? Nas escolinhas, e também na favela também, aqui tem uma favela aqui perto, né? E dão aula nas favelas também. Então a gente tem um público muito grande, né? Que treina com a gente, que leva o nome da Hinode. O senhor tem quantos professores que ajudam, sensei? Olha, eu devo ter mais de 15 alunos, 15 professores que me ajudam. Tá? Excelente. Tem na parte de Santo André, São Bernardo, tem São Paulo, tem uns que estão lá para o lado de Camilópolis, entende? Então tem vários lugares que eles dão aula também. E quantos filhos o senhor tem no judô? No judô tenho tenho uma filha e um filho. Um filho é faixa preta, é primeiro dan, e a filha já é terceiro dan, né, que ela é Danusa Shira, que foi da seleção brasileira, né, trabalhou muito para o judô, e hoje ela está na Praia Grande. Ela hoje está como secretária de esporte da Praia Grande, está bem sucedido lá. Tá? Que legal. O sensei está de parabéns, a academia do senhor é memorável, o espaço do senhor tem uma energia muito boa. O sensei falou aqui sobre muitos ritos antes de nós começarmos a gravar. Ao adentrar o dojo do sensei, nós cumprimos aquele rito que é tradicional, mas logo na entrada tem um álcool que a pessoa limpa as mãos antes de entrar. O sensei me confidenciou
que aqui na academia dele, até a vassoura que é utilizada para limpeza no dojo não é a mesma vassoura utilizada para limpeza dos outros cantos da academia. É um rito que produz uma energia que só vindo aqui para saber. Então vamos convidar todos vocês que assistirem esse vídeo a vir conhecer a academia do Sensei Shira e a vir treinar judô aqui e um judô tradicional. É isso, Sensei, que as pessoas vão encontrar? Bom, vão encontrar muita coisa boa, assim. Porque, na verdade, eu tive muitos mestres antigos, que é o Ogawa Sensei, né, da Budokan, e meu sensei, o Okamura Sensei, também era muito rigoroso, assim, muito na disciplina, né? Na disciplina. Rigoroso na disciplina. Então, e eu estou seguindo esse caminho, né, até hoje. Então, eu faço tudo que é o correto e nada de errado. Mesmo eu falo para os alunos, né, assim, na escola, não pega uma borracha, um pedaço de lápis, né, não é certo. Porque você precisa de um lápis, seu pai dá uma caixa de lápis para você, não precisa pegar um pedaço de lápis, uma borrachinha, né? Então você vê, são coisas pequenininhas que vai formando o cidadão. A honestidade dentro de si, né? Então isso é muito importante. O judoca tem que ter uma honestidade dentro de si. E assim a gente passa para os demais, as criançadas também. Vocês não imaginam qual a sensação de estar aqui com o Sensei Shira. É uma honra poder gravar com o Sensei e dizer para ele que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, o mundo todo vai assistir. Nossa. Uma honra, Sensei. Muito obrigado.